Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte. Semana passada terminamos o capítulo que fala sobre a influência moral dos médiuns e vimos como é importante a condição moral do médium para esse trabalho mediúnico, para que os bons espíritos utilizem um bom médium, aquele médium capacitado, aquele médium que tem uma conduta adequada ao seu trabalho, com disciplina, com responsabilidade, com todos os atributos que são necessários para que os bons espíritos tenham a confiança e tenham a condição de utilizar uma boa ferramenta para a transmissão de suas mensagens, para a transmissão dos seus pensamentos, as instruções tão úteis para todos nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, que fala da influência do meio. Então, o ambiente em que estamos influencia, o ambiente é importante. Nós sabemos que o ambiente ele tem influência no nosso equilíbrio, na nossa condição de estar bem, sintonizado, porque se você está num ambiente barulhento, ou se você está num ambiente em que as pessoas falam muitos palavrões, gritam, se exaltam, onde há xingamentos, e você provavelmente não vai estar se sentindo bem, porque a sintonia daquele ambiente não será uma boa sintonia. Mas nós vamos ver que a espiritualidade é tão sábia que quando necessário e quando o ambiente ele não é um ambiente assim agradável aos olhos materiais, ele pode ser um ambiente bastante paupérrimo, mas se aquelas pessoas que se encontram naquele ambiente são pessoas sérias, são pessoas bondosas, que estão fazendo um trabalho de caridade, estão fazendo o melhor de si, estão com bons pensamentos, com boas atitudes, estudando algumas das vezes dentro dos seus limites, porque a gente sabe que em situações de muita pobreza existe também a limitação do material para estudar, para poder se desenvolver em qualquer tipo de ensinamento. Mas vamos ver o que a Kardec pergunta aos espíritos a partir da questão 231, para a gente ir conversando. Na questão 231, ele pergunta o seguinte: o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? A resposta: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Então, mais uma vez, a importância da condição moral do médium. Se é um bom médium, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que ele será bem assessorado pelos bons espíritos. Os bons espíritos jamais o abandonarão. No item 2, ele pergunta o seguinte: os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete, do médium, né, que nós estamos falando, e daqueles que o cercam? Então, será que os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do médium e daqueles que estão à sua volta? Então, os espíritos respondem: sim, quando julgam útil
e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Então, se há utilidade e se a intenção é boa, eles com certeza suplantarão essas dificuldades. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem, algumas vezes, se comunicar por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. Estes quem? Os médiuns, os maus médiuns, esses médiuns imperfeitos, eles serão utilizados e não nem perceberão que estão sendo utilizados pelos bons espíritos para um trabalho específico que seja necessário. Outra questão. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Então, os espíritos superiores, eles tentam conduzir as reuniões fúteis, superficiais, para que elas sigam uma ideia mais séria, né? para que saiam daquelas futilidades, daquelas conversações que não levam a lugar nenhum. Será que eles influenciam para que as ideias fluam de uma maneira mais séria, mais útil? A resposta: os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Então, se eles sabem que é uma reunião inútil, eles nem aparecem. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Ou seja, naqueles ambientes simples, pobres, mas que há sinceridade, mas que há verdade, que há sentimentos bons, intenções boas, apesar da sua condição de pobreza material, os bons espíritos vão, independente de serem chamados ou não, porque eles vão atraídos pelos bons espíritos encarnados que encontram-se ali. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros, ou seja, naqueles locais em que os meios instruídos, onde a ironia domina, eles não vão, mas aí é preciso que os espíritos zombeteiros e batedores, eles sejam utilizados também para que falem aos olhos e aos ouvidos. Eles vão servir de condutores, de intérpretes, de ligação para os bons espíritos, saberem o que está acontecendo. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Então, os bons espíritos, eles não vão a reuniões fúteis. Eles deixam que os espíritos zombeteiros e os espíritos batedores vão àqueles lugares para eles se aproveitarem daquela situação, daqueles médios que não são bons médios, que não têm uma boa conduta moral. Eles vão ser utilizados como fantoches desses espíritos zombeteiros e serão humilhados por eles. Mas como nada acontece por acaso, isso tem uma utilidade. Porque vai chegar um momento em que esses médios serão
confrontados, eles perceberão o erro que estão cometendo. Por isso, os espíritos superiores permitem que esses espíritos zombeteiros e batedores vão nesses locais para que levem alguma coisa de útil, apesar dessa reunião que não é muito agradável. Então, nada acontece por acaso. O ambiente pode ser inútil, pode ser fútil, pode ser desagradável. Os espíritos superiores não vão estar presentes, mas eles permitem que aqueles espíritos zombeteiros que querem se aproveitar da situação vão, e depois eles vão como se passar as informações voluntariamente ou não para os bons espíritos que certamente utilizarão essas informações, tudo que aconteceu, para um fim útil e para também, mais à frente, alertar esses médiuns que não estão trabalhando de maneira correta. Ainda temos muita coisa para ver dessa influência do meio. Semana que vem nós continuaremos com a nossa conversa, discutindo esse item 231. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.